Você sabia que já existia um conclave que durou mais de 3 anos para eleger um papa? E que existia um outro que durou apenas 10 horas? A história do conclave é surpreendente. A história da igreja nos mostra sempre o Deus Todo-Poderoso, o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que animando a igreja pelo Santo Espírito, decide o futuro da sua noiva, da sua esposa. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu sou o professor Rafael Brito. Eu quero trazer para você essa informação tão importante nesse tempo em que nós estamos vivenciando as novendiálias, nos 9 dias de oração pela alma do Romano Pontífice falecido, Papa Francisco, enquanto, como igreja, temos a obrigação de rezarmos pela igreja, rezar pelos ministros ordenados, pelos cardeais, que nesse momento estão se encontrando nas congregações gerais para decidir o futuro da igreja à luz, claramente, de Deus, rezando, pedindo ao Senhor para que nos dê um novo sucessor do apóstolo Pedro. Muito bem. Bom, esse tema, ele importa. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu sou o professor Rafael Brito, mestre e doutorando em teologia pela Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma e também mestre e doutorando em filosofia pela Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. Meu desejo aqui é poder trazer para você não somente notícias que tem por aí na internet, mas também conhecimento, porque o conhecimento é algo que nós podemos ter para amar ou para não amar aquilo que desejamos de fato nos relacionar. Muito bem. No ano de 1268, entre 1268 e 1271, na cidade de Viterbo, na Itália, aconteceu que um conclave durou 2 anos e 9 meses. Sabe por que aconteceu isso? Os cardeais estavam divididos e eles não conseguiam eleger um papa. A população de Viterbo, sabe o que fez? Trancou os cardeais no palácio, reduziu a comida desses cardeais para forçar esses cardeais a escolherem, né? E aí você pode mais ou menos entender o que aconteceu. Mas por que esse conclave demorou tantos anos? Bom, após a morte do Papa Clemente IV, que foi um dos mais longos da história da igreja, ele concluiu a eleição com Teobaldo Visconde, né, que se tornou então Gregório X. Foi uma eleição incomum. A sé vacante ficou, meus irmãos, 1006 dias. Ela foi causada por causa da forte oposição entre os cardeais, que nunca conseguiam chegar num acordo. Isso levou o povo de Viterbo, também a igreja, a se cansar. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram e segregaram os cardeais dentro do palácio papal, né? E depois de reduzir drasticamente a comida, finalmente até mesmo remover o telhado do palácio para que o sol e eles ficassem aí sujeitos às temperaturas e sujeitos também ao tempo, pudessem então resolver a situação. A verdade é o seguinte, que o colégio cardinalista na época era composto por só 20 cardeais. E um dos cardeais, né, o cardeal Albano Raul, estava na comitiva de Luís IX, da França, e ele morreu no caminho. Os cardeais, então, historicamente, eles estavam divididos entre os pró-franceses, né, e os pró-angevinos. Ele podia contar 7 ou 8 cardeais de um lado e 7 do outro. Bom, o que acontece? Que por causa de uma divisão histórica, uma divisão política, não se chegava a um consenso. Nós estamos falando de um tempo em que tivemos grandes problemas, interesses políticos. Nós temos, por exemplo, logo em seguida, aí, o papado ficou nas mãos de famílias ricas, sobretudo as famílias romanas, e aí existiu toda essa realidade, e até então esses cardeais não estavam se importando de fato com a igreja, senão consigo mesmo. Sempre na história da igreja, isso é muito importante nós entendermos,
Quando, olha só, escute o que eu vou dizer para você. Quando a hierarquia, de alguma forma, tô com a minha cachorrinha aqui que tá querendo cavucar um buraco debaixo da mesa. Quando acontece, por exemplo, situações, histórias, como no concílio que proclamou a Virgem Maria Mãe de Deus. No concílio, alguns historiadores dizem que enquanto os bispos entravam para poder celebrar, o povo estava com paus nas mãos dizendo: a Virgem Maria é Mãe de Deus, porque eles estavam cansados das heresias. Na época que visava dizer que Nossa Senhora era só mãe do Cristo feito homem, né, e não da natureza divina de Nosso Senhor. Deus quis ter uma mãe. Então o povo disse: não, ela é mãe de Deus também. Mas, brincadeiras à parte, o que nós vemos aqui é que nesse longo conclave, nós teremos um povo que se cansa. Porque esses cardeais, na final das contas, ficaram aí quase 2 anos e 9 meses somente preocupados consigo mesmos. Não estavam preocupados com a igreja. Veja, 20 cardeais simplesmente. Então o povo pegou, fechou os cardeais dentro de um palácio, trancou, falou: ó, vocês só saem daí quando vocês elegerem um papa. E foi, então, a partir disso, acontece então a eleição de Gregório X, mas durou 2 anos e 9 meses. E mesmo diante dessa situação, dessa mudança, esses cardeais, depois de alguns meses, tomaram uma decisão mais rigorosa. E era, por causa da fome, eleger logo o sumo pontífice. Muito bem. Em tudo isso, 2 anos depois, durante o concílio de Lyon, o Papa Gregório X, ele convoca, ciente das dificuldades que se teve, dos atrasos em Viterbo, e durante sua eleição ele promulga a Constituição Apostólica Ubi Periculum. Indicou as regras, foi uma das primeiras vezes que indicou-se as regras, aí podemos dizer as regras que temos depois que foi atualizada do conclave, né, para a eleição dos novos papas. E aí, tomando como modelo preciso que o povo de Viterbo havia feito em 1270. O que ele fez? Em suma, ele sancionou que toda eleição do Romano Pontífice, os cardeais eleitores devem estar em um salão comum, sem qualquer contato com o mundo exterior e com uma redução gradual de alimentos e renda. O negligente enfrentaria excomunhão, privação do cargo público e a atribuição de um título de infame. E essa rigorosa Constituição entrou imediatamente em vigor, mas foi suspensa depois pelo Papa Adriano V, pedido de alguns cardeais, mas depois revogada pelo Papa João XXI e para ser reintroduzida aí. E dadas as grandes dificuldades do conclave daquele tempo, o Papa Bonifácio VIII, em 1298, restaurou integralmente as normas da Ubi Periculum. E a partir disso, então, amados, nós vamos ter algo muito importante. Hoje se fecham as portas do conclave, porque em 1260 os cardeais não queriam votar, queriam simplesmente fazer política, e aí o povo se levanta, coloca em ordem. Isso não é uma revolução, isso é a ação do Espírito Santo. É a ação de Deus em tempos de crise, onde o Senhor, ele também levanta os fiéis batizados para exigirem um pastor. Antigamente não existia o conclave, mas a eleição do Romano Pontífice de bispos era feita por aclamação. Podemos ver, por exemplo, a história de Santo Agostinho e de tantos outros. Porque no final das contas, esse sensum fidelium, né? Sensum fidelium, que é o sentido da fé que está no povo, também o Espírito Santo usa para reordenar as situações. Mas também nós tivemos um outro conclave que durou 10 horas na história da igreja. Esse conclave, ele aconteceu no pontificado de São Pio X, quando a igreja, isso é muito bonito a gente poder compreender e olhar, a igreja
ela, ao eleger o Papa Pio X, o conclave dele, né, durou apenas 10 horas. Então podemos dizer assim que foi o conclave mais curto da história. E agora nós estamos às portas aqui de um conclave, a partir do dia 7, semana que vem, onde nós iremos, né, 7 agora de maio, já vamos saber, em poucos dias, quem será o sucessor do apóstolo Pedro. Portanto, então, o próximo Papa a suceder, o Papa Francisco. A nós, cabe a luz como aconteceu, como o povo de Viterbo, de ser ativos na oração, de unir o nosso coração na missa, na Eucaristia, nas nossas devoções, para que o Espírito Santo de Deus desça e mostre para a igreja aquele que o Senhor inspirou o Colégio Cardinalício. E é isso. Muito bom. Esses momentos históricos, eles mostram que o Espírito Santo, de forma alguma, nos abandonou. Nem sempre quando nós compreendemos. Às vezes exige paciência, outras vezes precisamos de entender que algumas coisas precisam de algo rápido. Mas, você acha que o próximo conclave também pode durar aí 3 anos? É impossível. Mas quais são aí as suas expectativas? Eu vejo muita gente pensando, né? Tem até um meme já, o pessoal colocando, falando que tem excursão para poder votar no Vaticano, enfim. Mas diante de tudo isso, nós podemos compreender diante do Senhor, né? E Jesus, ele está à frente de tudo. À frente do Senhor, né? À frente. E aqui, desculpa, fazendo uma breve correção. Não foi o Papa Pio X, desculpa. Foi o Papa Júlio II, em 1503, que durou 10 horas. O Papa Pio X durou alguns dias, mas foi também considerado um dos mais rápidos da igreja. Então é isso. Que o Senhor nos dê um bom pastor, o Senhor cuide de cada um de nós e nos proteja, né? E que seja feita a vontade de Deus. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e mande esta live para mais pessoas. Deus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado por estar aqui e participar. Aproveito também para dizer que você possa continuar contribuindo também com o meu ministério, com o trabalho e sobretudo para as pessoas que nós ajudamos. A chave Pix é esta daqui. Eu quero que você possa ser generoso e que Deus abençoe a sua generosidade. Um abraço.